Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast da Escola Senador Catete Pinheiro, da nossa eletiva O Silêncio Também Mata. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Maria Luísa. Que privilégio estar aqui dividindo Igualmente. essa bancada mais uma vez com você. Infelizmente, a nossa amiga Yukari não pôde estar hoje com a gente, né? Mas Yukari, você tá aqui ó, no nosso coraçãozinho. Tenho certeza que no próximo episódio você vai estar aqui com a gente. Sim. E hoje a nossa mesa não é quadrada, Maria Luísa. Hoje é redonda. Hoje é redonda. E a gente está aqui com duas convidadas muito especiais, Maria Sim. Luísa. Estamos aqui com a Richerlene, secretária municipal de Assistência e Proteção Social. Seja muito bem-vinda, Richerlene. Obrigada. Estamos aqui também hoje com a Doris, presidente do Conselho Municipal da Mulher, não é isso, Doris? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Muito Doris. obrigada. Meninas, eu quero saber um pouquinho de vocês hoje e eu vou começar perguntando para vocês quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram até chegar ao espaço que vocês ocupam hoje, que vocês trabalham, que vocês são desse meio. O principal desafio é ser mulher mesmo nesse meio, né? O mundo, a cultura, a história marca, né, a questão masculina em cargos, né, importantes, em salários importantes, e estar ocupando um espaço que poderia ser um espaço de um homem é desafiador, né? Mas com sabedoria, com dinâmica, a gente tem buscado realizar, né, um bom trabalho e conseguir, né, ocupar no mundo em geral, não só no trabalho que eu presto, que eu faço, mas em todas as situações, em casa, né, nas situações da sociedade, com a qual eu convivo, está sempre buscando um lugar, ser mulher, tendo condições de estar e merecer aquele lugar de fato. E é muito disso que a Richelene falou, porque nós vemos uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Então, ela exige que a mulher tenha um papel definido e você não pode ser diferente daquilo, porque a partir do momento que você é diferente, você já é vista diferente. Essa mulher é louca, ela é doida, ela foge da curva e isso não é visto com os bons olhos pela sociedade. E aí, nós somos cobradas de uma maneira surreal. Então, temos que ser dona de casa, temos que ser boas no trabalho, temos que ser mães, temos que ser esposa, temos que ser tudo e sermos muito boas em tudo isso. Não dá apenas para ser medianas ou só ser mulher. E ser mulher já exige muito da gente. E é muito complicado ter que disputar o tempo todo, ter que competir o tempo todo com homens que a sociedade já é preparada para eles. A caixa já é preparada para eles, o mundo já é preparado para eles e a gente tenta se adequar ao mundo deles, porque o mundo não é feito pra gente. Meninas, eu acompanho vocês pelas redes sociais, né, e vejo que vocês têm uma rotina bem complexa, uma rotina bem pé quente, né, modo de se dizer. Como que é pra gente conciliar essa rotina com a casa, a família? Fala um pouquinho pra gente. A casa fica um pouco abandonada, né? Como a gente trabalha numa secretaria que ela também é emergencial, tal qual é a Secretaria de Saúde, o Sistema Único de Saúde, o nosso sistema é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é emergencial. Também é para qualquer hora que o telefone tocar. Então, exige muito das profissionais de fato, né? Não tem fim de semana, não tem feriado, não tem recesso, não tem. Se o telefone tocar, a gente tem que mobilizar a equipe e ir fazer o atendimento. E a gente vai com todo prazer, com toda satisfação, porque à medida que a gente está trabalhando num local como este, a gente já sabe como deve ser, então a gente já faz com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o zelo, com todo o carinho necessário. E é muito importante tentar conciliar isso, né? A gente trabalha muito, praticamente 24 horas por dia. Às vezes a Richelene manda uma mensagem. Tá fazendo o quê, Dora? A gente tá tentando fazer o relatório, tá tentando organizar a agenda de amanhã, a programação de alguma atividade. Mas a gente faz isso. Tenta conciliar o trabalho com a vida familiar, com as atividades de lazer, porque a gente não pode abrir mão disso também. Porque o trabalho só vai dar certo se a gente conseguir equilibrar saúde, lazer, família. Tentar manter esse equilíbrio é importante. Meninas, em algum momento vocês pensaram em desistir? O que mantiveram vocês ali firmes e fortes para não desistirem, para vocês continuarem ali em pé, com força e muita garra? Desistir não, né?
mas há momentos do cansaço, né? Porque cansa o tempo todo a gente ter que ficar provando que a gente, mulher, é capaz, que a gente, mulher, pode, né? É difícil, o tempo inteiro estar nessa posição de ter que ter essa aprovação, né? Então, assim, desistir não, mas cansa. Porém, a gente repõe as forças, respira fundo e segue, dá continuidade e vai, no final das contas, vai dando tudo certo. O que me mantém o cabeça no lugar? Chorar. Às vezes eu choro. Desabafa, bastante, né? Desabafo, mando uma mensagem para meu psicólogo, tô precisando de um atendimento. Vamos lá, faz 1 hora de atendimento, converso com os meus amigos, importante colocar a cabeça no lugar, porque é difícil. Ser mulher em uma sociedade que nos cobra tanto, que nos exige tanto, é muito complicado. E ser mulher em uma posição onde a gente se encontra atualmente, né, Charlene, também é ainda mais complicado, porque a cobrança é ainda maior. Mas a gente tem uma rede de apoio que é de suma importância. Tem pessoas que estão ali com a gente, que nos escutam, que nos dão a mão, que fazem com que esse fardo seja mais fácil para carregar. Facilita. Não vou falar que fica menos pior, mas facilita. Meninas, e como é representar as mulheres rio-marienses assim, em um cargo de gestão pública? É uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive por conta da cobrança. Inclusive as mulheres também cobram da gente, né? Então, não é fácil, é difícil, mas a gente procura, né, Doris, nos colocar no lugar delas, no lugar deles também. E o nosso atendimento, enquanto Secretaria de Assistência, na verdade, com todo o núcleo familiar, né? Desde a criança, o adolescente, o idoso, a mulher, né? O homem. Então, todo mundo é atendido de alguma forma pela Secretaria de Assistência Social, pelos órgãos dentro da assistência. A gente tenta construir esse espaço seguro, a gente tenta acolher, apoiar e amparar e vai indo, segue indo, fazendo a diferença. Né? Uhum. Meninas, vocês como mulheres num cargo tão importante, vocês poderiam dizer como que a sensibilidade feminina pode ajudar e contribuir para uma gestão mais humana e mais inclusiva para com essas mulheres? Contribui bastante, viu? A mulher em cargos, a sensibilidade, ela é maior, né? Não desmerecendo os homens, mas as mulheres têm um jeitinho mais amoroso, né? Mais acolhedor, né? Com a forma que recebe. Às vezes, a gente chega no trabalho e até um sorriso que a gente dá antes de entrar na sala da gente, ali na recepção, um abraço, um aperto de mão, a pessoa já se desarma, né? Porque assim, na maioria, quando a pessoa vai procurar o serviço público, embora ela esteja vulnerável, mas ela já vai armada, achando que não vai ter o atendimento, né? Então, assim, quando ela chega num lugar e encontra mulheres que estão preparadas para acolhê-las, né? Então, assim, a gente pensa assim, a pessoa já chega vulnerável, e se eu não fizer um atendimento adequado, que acolha, dê amor, né? Que direcione para os serviços que a gente pode ofertar ou encaminhe para outros órgãos da saúde, da educação, que seja, por exemplo. Então, assim, qual que é o meu papel aqui naquele lugar se eu não estiver fazendo um trabalho assim para acolher, né? Para ter esse zelo com as pessoas? Então, não tem sentido. Então, eu acho que é importante demais as mulheres estarem aí ocupando cargos importantes. Meninas, atualmente a gente teve um marco histórico, né, no nosso município, que foi a caminhada do Agosto Lilás, né? Fala um pouquinho como que surgiu essa ideia de fazer a caminhada do Agosto Lilás aqui no nosso município. Na verdade, o Conselho de Direito da Mulher, ele estava inativo no município já há algum tempo, né? Então, esse ano a gente trouxe essa novidade em razão da necessidade, né? Poxa, a secretaria tem uma secretária que é mulher, não funciona o Conselho da Mulher, né? Então, a gente deu esse clique, movimentou, reativou, né? A Doris, psicóloga do CRAS, foi eleita a presidente e a Elisa, enfermeira, né? Foi eleita vice-presidente, e todo o conselho é formado por mulheres aguerridas, mulheres que
que estão com vontade de fazer, de promover, né, de trazer a política pública de fato para as mulheres do município. Então, essas meninas brilhantes, agora eu vou passar a bola para você, tiveram a ideia dessa caminhada e eu apenas apoiei, dei suporte e deu tudo certo. E aí, enquanto conselho, a gente sentou, depois que a Richelene pediu, gente, a gente precisa reativar esse conselho. Temos tantas mulheres no município, essas mulheres precisam de voz, precisam ser ouvidas, precisam ser escutadas, e a gente precisa saber o que essas mulheres estão precisando no município. E aí a gente sentou, debateu, pensou o que a gente podia fazer em alusão ao Agosto Lilás, que é um meio de conscientização, de enfrentamento às violências contra as mulheres. O conselho foi lá, a gente fez algumas reuniões de debate, de enfrentamento, e a gente decidiu, podemos fazer uma caminhada alusiva, porque na caminhada a gente pode conscientizar, pode conversar com as entidades públicas, verificar o que tem de movimento social também dentro do município, para tentar mostrar, olha, o município tem isso, isso e isso, e a gente está aqui mostrando que estamos apoiando a causa. E aí, a partir do momento da reativação do Conselho da Mulher, a gente pode lutar por políticas públicas, verificar se os serviços estão funcionando, cobrar também o governo. Olha, o serviço da saúde está funcionando, a educação está funcionando, a assistência está funcionando, lá a SEMA está funcionando, verificar todas as secretarias, o que as secretarias estão dando de devolutiva para as mulheres. Porque a gente vê um município com tantas mulheres e precisamos saber quais são as iniciativas que temos para elas. Infelizmente, a gente vê um índice de violência tão grande aqui e a gente precisa enfrentar esses índices. E o enfrentamento vem da conscientização, vem da psicoeducação, vem também do desarme. O desarme vem da conscientização da população em relação a essa temática. E a gente só conscientiza educando, conversando, dialogando e sabendo o que essas mulheres estão enfrentando também. A caminhada veio muito disso, e aí a caminhada foi em agosto, e agora em novembro a gente também já tem ação, né, A gente secretária? já tem outra atividade, já a gente vai planejar e executar 16 dias de ativismo contra as violências às mulheres. Então, é uma temática anual que está previsto dentro do calendário das atividades, ações, né, a serem executadas da Secretaria de Assistência. E aí, como o Conselho está ativado, conversei com a presidente, que já está reunindo com todo o Conselho nessa sexta-feira, e a gente vai ter mais esse evento antes de encerrar o ano, né? Muito top. Meninas, então, no caso, o Conselho Municipal da Mulher e a Secretaria Municipal de Assistência e Proteção, eles caminham juntos, né? Exatamente, caminham juntos. É uma entidade que faz parte da secretaria, né? Exato. É composto por conselheiros governamentais, conselheiras governamentais e da sociedade civil. Então, são 5, né, Doris? Uma da assistência, da educação, da saúde, enfim, né, de secretarias do governo, e outras 5 da sociedade civil, das associações, né? Então, assim, dá para juntar e fazer fluir, né, boas ideias, boas ações, cobrar, né, de fato, como a Doris ressaltou bastante, e bem, que é necessário ter os conselhos para cobrar a execução das ações, verificar se está acontecendo ou não. Ter essa participação cidadã também, né? Porque não adianta a gente ofertar um serviço e não saber o que a sociedade está precisando, os desafios que elas estão enfrentando e o que a gente está oferecendo, se de fato está sendo suprido por ela. Meninas, vocês falaram sobre a violência contra a mulher. E, infelizmente, muitas mulheres sofrem diferentes formas de violências, quanto física, quanto psicológica, quanto moral, quanto patrimonial e sexual. Queria saber como que vocês enxergam essa realidade hoje no Brasil. E tem mais uma violência que entra também, viu? A digital. A digital, que agora saiu uma lei, né, recentemente. A digital. Como que a gente enxergam essa realidade no Brasil? Então, é muito triste, né? Os dados são muito tristes. E isso, os dados que são registrados, né? Fora os que acontecem e não são registrados. Então, assim, é um sentimento de... A gente fica irada, na verdade, né? Em situações assim. Mas também a gente fica com um sentimento de dever imobilizar, né? Do dever de mobilizar, de realizar campanhas, de levar informação, né? A prevenção, ela sempre é o melhor negócio, né? Feliz a mulher que tem a informação, né? Informar salva vida. Salva a vida.
estar informada. Então, eu enxergo assim com muita tristeza esses dados, mas com muita vontade, muito desejo de mudar, né, esse quadro, essa realidade. E vem muito das questões que a Richarlene falou da subnotificação. Às vezes a mulher nem sabe que ela está passando por uma situação de violência, porque ela acredita que a violência é apenas a física, aquela que deixou a marca no corpo, que deixou um roxo, alguma coisa desse tipo. Porque o homem encostou nela, às vezes até uma mulher pode violentar a outra. Mas não. A violência psicológica, ela destrói a autoestima da mulher, ela faz com que ela se sinta muito mal. E ela não sabe, não, a pessoa nunca me bateu, ela nunca me violentou de fato, ela só me fala algumas besteiras, só acaba com a minha autoestima, mas para ela aquilo ali é normal, é comum, é um relacionamento, porque ela aprendeu que aquilo ali é uma relação. Ela naturaliza, né? Ela naturaliza aquela violência porque a mãe dela passou por aquilo ali, a vizinha dela passou por aquilo ali, a amiga dela passou por aquilo ali, e às vezes ela está passando por aquilo ali, pede um conselho e as amigas dela falam, não, isso aí é comum, não, isso aí acontece com todo mundo. Isso aí está acontecendo com você porque você não está orando. Isso aí está acontecendo com você porque você não está zelando do seu relacionamento. Ora, tenta fazer alguma coisa diferente ou algo do tipo. Acaba culpabilizando a vítima. E aí é importante que a gente tenha o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, a assistência ou outras entidades, que a gente, a partir da conscientização, a gente pode transformar a vida daquela mulher, dando informações, conscientizando, trabalhando a autoestima daquela mulher, o empoderamento daquela mulher, porque às vezes ela não sabe que está passando por uma violência e dentro de uma roda de conversa, de um ciclo de palestra ou dentro de um debate, de uma discussão, ela começa a perceber, ela começa a ser orientada, a se conscientizar, ou dentro de um atendimento psicológico, ou um atendimento com assistente social, ela começa a perceber que aquilo ali não deveria estar acontecendo. Ela começa a entender que aquela relação é extremamente abusiva e que o amor não deveria doer. O amor não deveria ser violento, o amor não deveria deixar marcas nela e não deveria estar destruindo a autoestima dela. Muito pelo contrário, o amor deveria ser zeloso, cuidadoso, deveria apoiar e deveria fazer com que ela se sentisse bem. Porque tudo aquilo que faz você chorar e sofrer, muito além de você sorrir, não é amor. Não, é amor. E ela precisa entender aquilo. E não é fácil. Dentro de uma cultura e de uma sociedade que te faz... desde a sua infância, assimilar que você precisa de um príncipe encantado para te salvar do castelo, que você precisa beijar a fera para ele se transformar no príncipe encantado, que você é condicionada a aceitar tudo aquilo que o homem quiser fazer com você, você acaba aceitando tudo. Então, é muito complicado quando a gente vai trabalhar uma mulher que sofre inúmeros tipos de violência, a tentar tirar ela daquela zona de violência. Porque às vezes ela não sabe, às vezes ela não tem uma rede de apoio, às vezes ela passa por uma situação de dependência emocional, dependência financeira, talvez ela não tenha terminado a escola, ela não concluiu o ensino médio ou o ensino fundamental, ela não tem um emprego e ela não consegue sair daquela situação. Então, ela não tem o apoio de uma amiga, a família não quer que ela retorne para casa, ela tem muitos filhos e ela não sabe. Ela acredita que ela precisa cuidar dos filhos e que ela só pode cuidar dos filhos se ela estiver do lado do marido, sustentar a família, ela precisa orar para que a família continue junta. Então é muito difícil quando a gente fala sobre a questão da violência e fazer aquela mulher assimilar a violência, se tem tantos obstáculos, tantos desafios para a gente trabalhar. Mas não é porque é difícil que a gente vai deixar de trabalhar. A gente vai tentar tirar aquela mulher daquela situação de violência. A gente vai tentar trabalhar a autoestima dela, o empoderamento dela e dentro da assistência a gente faz muito isso. Eu tenho o Cine, tem o Cadastro Único, tem o CRAS, tem o CREAS, tem o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Lá na saúde também eles têm inúmeros trabalhos. O setor jurídico daqui tem Defensoria Pública no município, então tem as Marias do Amor que fazem um trabalho incrível. Lá tem advogada, tem assistente social, tem psicóloga. E a gente tenta fazer isso. Tem toda uma rede de proteção e apoio à mulher nesse município. E a gente tenta fazer essa desmistificação, tenta fazer o empoderamento dessa mulher aqui na sociedade. E a principal dificuldade é ela entender que está dentro de uma relação abusiva. Depois que ela entende, a principal dificuldade depois disso é ela conseguir quebrar o ciclo, é ela fazer uma denúncia, né? As que conseguem fazem a denúncia, então procuram a delegacia, né? Faz o boletim de ocorrência, as primeiras tratativas são
realizadas, vai para o Ministério Público, do Ministério Público aí vem para o CREAS, que é o órgão dentro da assistência social, né? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É lá que elas vão ser tratadas, né? Com atendimento psicológico, social, jurídico. Então, assim, são realizadas ações com essas mulheres. A gente havia, inclusive, em 2022, o governo municipal, junto com a Secretaria de Assistência, à época eu não era a secretária era Emília Carvalho, então a prefeita e a secretária Emília abriram, né? Aderiram a alta complexidade, que o município é média, então havia o abrigo, né, Marias do Amor, para acolher essas mulheres vítimas da violência doméstica. Porém, dentro de um ano, nenhuma mulher foi atendida, ficou acolhida, porque não houve denúncia. Então, é um dado triste, né? Porque elas vivem esse momento difícil, esse ciclo que não se quebra, né? Então, o poder público até oferta, né? A rede de proteção está aí para oferecer o serviço, mas a gente precisa que a mulher queira, né? E é difícil. A Doris tocou um pouco sobre o Cine, né? Se eu não me engano, o Cine. Fala um pouquinho para a gente como funciona. Ele é um órgão, ele é um departamento dentro da secretaria? O Cine, ele é um departamento dentro da Secretaria de Assistência Social, fica aqui na Avenida 2, e ele oferta vagas de emprego, né? Tem da prefeitura? Não. Ele é vinculado às empresas do município, né? Então, todo dia sai o fly do Cine de Rio Maria, contendo as vagas, né? Hoje, o fly de hoje tinha quase 50 vagas de emprego em diversos setores, em diversas empresas do município, né? Então, aí que acontece? A pessoa vê esse fly, se interessa por alguma vaga, aí vem ao Cine, ali é atendida ou pelo Neías ou pela Lorena, que é a coordenadora, e eles vão dar toda a orientação, verificar o currículo, qual a vaga que vai encaixar, e eles dão as orientações do princípio, né, de como elaborar um currículo, se for o caso, né? Tem gente que é o primeiro emprego, não tem nenhum currículo, eles dão toda a orientação. Ali, a pessoa se encaixando em uma vaga, se interessando, eles já saem de lá com uma carta de recomendação. Então, se você sai do Cine com essa carta, você já tem 50% de certeza que a vaga vai ser sua, porque as empresas estão dando prioridade a quem o Cine indica, né? Então, ali também a pessoa recebe orientação para a entrevista, né? A maneira de se vestir, usar o cabelo, a forma de falar. Então, tudo isso é trabalhado ali. E quando a gente faz um atendimento às mulheres, né? Pelo CREAS, ou pelo CRAS, que seja, são realizados encaminhamentos, né, ou para a saúde, para a educação, como eu falei antes, e também é identificado na visita do psicólogo, na visita do assistente social, que tem indivíduo na casa que pode estar recebendo uma dessas vagas, né? Então, tudo isso é ofertado. Todos os atendimentos da assistência, todos os serviços são ofertados. E assim a gente vai trazendo, né, levando as pessoas de volta para o mercado de trabalho, movimentando, dando eles autonomia, dando às mulheres a oportunidade de, poxa, eu estou trabalhando, o meu salário recebi, né, e poder cuidar de si, cuidar da família. Inclusive, o Cine está tentando elaborar um planejamento com o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres para fazer oficina com as mulheres, de elaboração de primeiro currículo, como se portar na entrevista. Eles querem fazer uma oficina só voltada para as mulheres do nosso município. A gente está tentando articular, fazer um planejamento, abrir umas inscrições para essas mulheres. Um curso aí de 30 para 30 mulheres, 20 mulheres, aquelas que se interessarem, a gente vai tentar fechar essa parceria com o Cine. Então, no caso, o Cine, ele é como se fosse a primeira porta de entrada para uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo e aí ela pretende seguir a sua carreira profissional, viver pelo seu próprio sustento, porque tem muitas mulheres, como a Doris falou, que às vezes não saem de relacionamentos porque pensam assim, eu não vou conseguir criar os meus filhos, eu não vou conseguir... É dependente financeira financeiramente, do abusador, do agressor. Eu já trabalhei como atendente em uma loja e aí é muito sobre a questão. Tem mulheres que ainda são muito submissas, têm muito medo do marido.
chegou o caso de chegar uma cliente e aí ela falou assim, meu filho, guarda essa roupa, porque aí quando meu marido não estiver em casa, eu venho, assino a notinha e levo a roupa para ele. Ele não pode saber que eu tô comprando roupa. Então, tipo, é muito sobre isso. As mulheres, elas ainda fogem de uma realidade que elas estão vivendo há muito tempo. Então, é muito sobre uma crença bem antiga. Ah, você tem que respeitar, você tem que fazer isso, aquilo. Existe muitas mulheres que falam assim, às vezes chamam para ir para um lugar, fulano, vamos ali com a gente e tal, para comemoração, para fraternização. Vou ver se meu marido deixa eu ir. É muito sobre isso, é muito sobre mulheres que ainda têm medo de encarar, sabe? É muito sobre isso, né, Maria Luísa? As políticas públicas, elas são para empoderá-las, para inseri-las no mercado de trabalho, para fazê-las entender que elas podem, para melhorar a autoestima. Então, sim, na verdade, a política pública, ela busca a igualdade, né? Nós não estamos no mundo para ser melhor do que os homens, mas, no mínimo, a gente é igual, né? Então, a gente procura esse espaço. E aí, na assistência, não temos apenas o Cine, temos o cadastro único também, que a mulher pode ir realizar o cadastro único, e se o perfil dela foi uma situação de vulnerabilidade, ela pode conseguir o Bolsa Família. E aí, o Bolsa Família pode ser R$600, pode ser R$750, vai de acordo com aquilo que o governo liberar e a quantidade de pessoas que vão estar inseridas no cadastro dela. O Bolsa Família e outros mais de 20 programas sociais que o governo federal oferta através do cadastro único, tarifa social de energia elétrica, enfim, o pé de meia, tem vários programas assistidos pelo cadastro único. Meninos, vocês acreditam que tem muitas coisas para melhorar ainda? Quais os próximos passos a serem dados na visão de vocês? Eu sempre acho que sempre há o que melhorar, né? Nós, graças a Deus, já avançamos bastante, mas a gente tem sede, né? É uma sede que não acaba, né, Doris? De sempre ofertar mais, buscar mais, ofertar mais, porque a gente quer ver essas mulheres bombando mesmo, sabe? Aqui em Rio Maria, o governo municipal, a Márcia é uma mulher que nos inspira muito, né? Aqui em Rio Maria, a gente tem mais de 1.000 pessoas capacitadas com cursos, né? E a maioria são mulheres. Então, as mulheres estão empreendendo, né? Graças à política pública ofertada, cursos também realizados no CRAS. Então, isso é motivo de muita alegria para a gente. Mas sempre tem, né? O que melhorar, claro, com certeza. E a gente procura isso, sempre fazer melhor. Nós queremos que as mulheres adentrem o mercado de trabalho, que nós ocupemos de fato a maior parte desse mercado e que a gente mostre a nossa potência, que os espaços se abram, que a gente está dando esses pontapés iniciais, a gente quer abrir essas portas que já estão abertas pela luta das mulheres que vem de muito tempo, mas a gente ainda sente essa carência de mais mulheres nos representando, de mais mulheres ocupando os espaços e que a gente domine esse Brasilzão, esse mundão de todo mundo. Então a gente quer que a gente consiga adentrar todos os espaços. Eu quero saber qual conselho vocês dariam para essas meninas que querem adentrar nesse mundo, que querem receber destaque, que querem ter um cargo a mais, querem aparecer na sociedade. Manda aí o conselho, vai, Doris. Eu acho que estudar é de suma importância, que vocês se capacitem, que vocês se dediquem naquilo que vocês de fato gostam, aquilo que vocês amam e que vocês façam com muito carinho, muita dedicação e tentem fazer a diferença naquilo que vocês querem. Porque é difícil, vai ser difícil, vocês vão ser cobradas, vocês vão ser muito exigidas, mas não desistam dos sonhos, dos objetivos e vão na luta. Eu ia dizer a mesma coisa. Primeiro, não desistir, né? Estudar e não deixar que ninguém te diminua. Não deixe que ninguém diminua vocês de maneira nenhuma. E aonde você for plantada, floresça. Qualquer lugar que seja. Se você está lá, tem um propósito, então floresça naquele lugar, né? Aonde Deus te plantar, floresça. Meninas, tem alguma rede social que a Secretaria monitora ou o Conselho Municipal da Mulher? Existe alguma rede social no Instagram que vocês possam deixar aí pra gente? Nós somos vinculados à página do governo municipal. Então, todas as ações vinculadas da assistência social e dos órgãos, né, que compõem a assistência, o CRAS, o CREAS, o Conselho da Mulher, enfim, Cadastro Único, Bolsa Família, Criança Feliz, Cine, tudo é vinculado na página do governo municipal, né, Gov Rio Maria.
Então, no caso, as mulheres que são amparadas pela secretaria, pelo conselho, existem projetos não somente para elas, mas também para os filhos dessas mulheres, né, meninas? Exatamente. O CRAS, ele assiste, tem o PAIF, né? Então assiste as crianças, os adolescentes, tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Tudo que acontece que é prevenção, né? Situações que é prevenção na família, vai para o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Quando o direito já foi violado, aí é CREAS, né? Mas todas essas famílias são trabalhadas, ou no CRAS ou no CREAS, todo o núcleo familiar é trabalhado, independente, né, de ter ido em função da mulher, ou ter sido um ocorrido, não sei, com um idoso, por exemplo, mas todo o grupo é trabalhado, né? Hoje mesmo teve o serviço de convivência com as crianças e acharam o máximo, fizeram atividade com oficina, né? Com camiseta, com tinta, então as crianças vão, e os idosos e as mulheres, todos os tipos de atividades são feitos lá. A gente busca fortalecer o vínculo familiar, que isso é importante, porque o problema está lá em casa. Né? Então, se a gente não fortalece o vínculo, trabalha só a mulher e não fortalece o vínculo, então o nosso trabalho não vai ser em vão, né? Mas vai ser mais difícil, né? Então, a gente precisa fortalecer os vínculos, o amor, né? O respeito. É claro que depende mais deles do que da gente, né? Mas a gente tem as ferramentas, a técnica, né? Então, eles só precisam querer. Então, quando chegam vulneráveis, despedaçados, mas com o tempo, é claro que não é com 1, 2 visitas, não é com 1, 2 participações lá no CRAS ou no CREAS, mas com o tempo a gente consegue fortalecer vínculos e melhorar a situação naquela família. Meninas, agora, nosso podcast está quase chegando ao final, né, Maria Elisa, infelizmente. Mas antes de acabar, eu queria que vocês deixassem um recado para a Richerlene e a Doris do futuro, que quando estiver lá no futuro vocês vão assistir esse podcast, que mensagem vocês querem deixar para essas mulheres que vão ver lá no futuro? Manda, Doris. Vai agora primeiro, Richerlene. Já fui primeiro na outra tua vez. Eu acho que eu peguei ela de surpresa, viu, gente? De surpresa. O que eu diria para mim daqui a alguns anos? Caramba! Poxa, Richerlene, você foi incrível. Deu certo, né, Richerlene? Deu certo. Menina, tu lutou e deu certo no final. Mas é sempre assim, uma mensagem de esperança, de expectativa, da gente sempre poder conseguir aquilo que a gente quer, claro, trabalhando direitinho, fazendo as coisas sempre da maneira correta, né? É sempre nesse sentido. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa iniciativa tomada pela professora Maraica, juntamente com os alunos, em criar um podcast que combate a violência sofrida pelas mulheres. Eu achei a ideia incrível. Maraica, quando me chamou no início do ano, em fevereiro, para me apresentar o projeto ainda embrionário, eu fiquei maravilhada, encantada. Eu sabia que ia dar certo, mas hoje eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada. Vocês estão de parabéns, estão maravilhosos, o ambiente está muito bem preparado. E esse tipo de situação, podcast, é um formato jovem, né? Mas importante para ser trabalhado essa temática, né? Porque informa, né? E como diz a minha advogada predileta, Tatiane Rezende, a informação salva vidas. Eu achei o formato do podcast incrível e essa iniciativa da Maraica com vocês está sendo fantástica, porque tem que trabalhar da base. Os adolescentes têm muita voz, vocês conseguem chegar a espaços que a gente não consegue e trabalhar de um formato diferente. Vocês conseguem atingir e conseguem trabalhar, discutir, debater com o público de vocês, com os adolescentes, com os adultos, com crianças também, e vocês estão levando várias informações e conscientização de uma forma bem diferente. Estou muito orgulhosa de vocês enquanto adolescentes, que vocês são muito articulados, são mobilizadores e estão fazendo a diferença no nosso município. Estou muito feliz que o podcast vai ser um sucesso, vai tá para ser lançado, mas já está sendo sucesso e que vocês ainda vão chegar muito longe. Então, parabéns para vocês, a professora Maraica, viu? Muito obrigada. Nota 1000. Infelizmente, o
o nosso episódio chegou ao final. Ah, Ai, que triste. Dói no coração. Toda vez Toda é vez. muito difícil pra gente. Mas antes de a gente se despedir de vocês, eu vou pegar aqui minha colinha, porque eu quero falar um pouco com vocês sobre os nossos quadros permanentes. A Maria Luísa, que conta no nosso Instagram, acredito vocês que quando vocês estiverem assistindo esse episódio, já tem vários vídeos dos nossos quadros permanentes, tá? Tem a pergunta que não quer calar, que é um quadro onde você faz a sua pergunta do que você tem dúvida relacionada à eletiva, o Silêncio Também Mata, sobre os tipos de violências, como denunciar, e a gente vai responder em vídeo para você. Tem também histórias que inspiram. Se você conhece alguma mulher que contém uma história inspiradora de superação, de coragem, de garra, entre em contato com a gente ou pelo direct, ou comentando nas nossas publicações, quem vocês querem que a gente entreviste, que sejam mulheres aqui do nosso município. Tem também Minuto da Informação, onde a gente vai trazer para vocês informações necessárias sobre a nossa seletiva, sobre como funciona, sobre os tipos de violência. Vocês estão entendendo que o negócio tá chique? Tem também Vozes do Catete, onde a gente vai dar voz aos nossos alunos aqui da nossa escola, cada vez mais, assim como a gente tem dado voz assim na seletiva, a gente vai dar mais vozes aí, não é isso, Maria Luísa? E chegou a hora da gente agradecer os nossos parceiros, né? Claro, eu vou pegar minha colinha também, porque são muitos e decorar de cabeça é um trabalho árduo. Eu vou começar pelo Tribunal de Justiça do Pará, a Comarca de Rio Maria, o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, o Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Mulher, Marias do Amor, ao nosso querido professor Irã, a direção da Escola Catete Pinheiro, e um agradecimento especial ao nosso parceiro William Gonçalves, do podcast Radar Xinguara, e ao nosso querido Jael Sampaio. E a gente também não poderia deixar de agradecer ao pessoal que está aqui nos bastidores, né, Maria Luísa? A gente tem um público aqui nos bastidores, e é muito importante, viu, meninos? Homenagear vocês aqui, é muito importante vocês estarem aqui pra gente, porque vocês passam confiança, passam coragem. E também agradecer a nossa querida professora Maraisa, né? maravilhosa. Que hoje ela tá ali nos Incrível bastidores. ela. E é uma mulher de garra, gente. Eu não vou falar dela muito lá hoje, porque todo episódio eu falo muito dela. E a gente Mas você sabe, Mara, que você mora no meu coração e é muito essencial ter você como professora, viu? Agradecer também às meninas aqui, né, Maria Luísa? Sim. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito importante receber vocês aqui hoje. Obrigado por confiarem nesse projeto. Obrigado por toparem estar aqui com a gente. É muito essencial ter mulheres como vocês em lugares de poder público. É muito importante ter vocês em lugares de destaque. Vocês são essenciais para esse tempo, para essa geração e para essa sociedade. Muito obrigado de coração, viu? Obrigada, meninas. Vocês são ó, nota 10. Obrigada, a gente agradece o espaço, a gente está sempre à disposição. Eu gosto muito de trabalhar em parceria, não tenho problema nenhum de dar as mãos para outra pessoa e trabalhar em conjunto. Então, adorei estar aqui, muito importante o tema, e é isso, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada por terem nos convidado. Meninos, muito obrigada pelo convite. Contem conosco, que não seja apenas nesse momento, que venham outros momentos e a gente espero que conte com vocês também, para várias outras atividades que a gente possa trabalhar juntos. Eu sempre digo que, Maria Luísa, que cada episódio, ele abre mais a minha mente, mais ainda para a seletiva. Cada episódio é um aprendizado diferente. E eu tenho certeza que o que a gente ouviu hoje aqui abriu a nossa mente mais ainda para o conhecimento, né, Maria Eu Luísa? ia falar isso, que as falas delas, as duas, fizeram assim na minha mente, tipo, explodiram assim, eu vou Que carregar bom. isso comigo. E, pessoal, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, sigam a nossa seletiva. Você que está assistindo sem seguir o nosso episódio, tô de olho em vocês, tá? Mas eu tenho um recado importante para a mulher, né? Manda brasa aí. Para a mulher que está passando por esse momento difícil, né? Não passe sozinha, conte com a rede de proteção, né? Se é uma situação eminente de perigo, ligar para a polícia militar, tomar as providências, você não está só, conte conosco, tá bom? Tem também o canal de denúncia 24 horas, 180, que é um canal que pode fazer até denúncia anônima, tá bom? Tem o CREAS pela assistência social, então não passe esse momento difícil, quebre o silêncio, busque ajuda, a gente está para contribuir com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos assistirem até agora. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega.